conversar sobre a palavra de Deus e nós hoje vamos conversar sobre o tema o espinho e a graça. O espinho e a graça. O texto base, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Mas, para o bem do contexto, nós vamos ler desde o versículo 1, tá bom? O texto base é de 7 a 12, a 10, né? 2 Coríntios 12, de 7 a 10, mas nós vamos ler desde o versículo 1. Que diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Então, meus irmãos, olha, o apóstolo Paulo, ele está falando provavelmente de uma parte da vida dele, em que ele teve algumas experiências simplesmente fantásticas com Deus. Ele nem sabe explicar direito, ao ponto de ele falar, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Então, aqui não adianta a gente fazer alguma teologia a respeito disso. A única coisa que a gente sabe é que Paulo está descrevendo, provavelmente, o que foi uma experiência ímpar, que ele não teve outra igual. Então agora nós vamos ali para o versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Gente, que texto maravilhoso, profundo. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre o espinho e a graça, né? E é sobre isso que eu quero conversar com cada um de vocês hoje. Eu também trouxe um texto de uma crônica
de um autor que eu gosto dele como cronista, eu não gosto dele como teólogo, mas eu gosto dele como cronista, que é Rubem Alves. E Rubem Alves escreveu um texto que até é título de um livro dele: Ostra feliz não faz pérola. Olha que interessante, né? Já leu esse? Ostra feliz não faz pérola. E ele diz o seguinte, eu não vou ler todo o artigo dele, mas ele fala o seguinte: ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingo de limão, com arroz, com paellas, sopa. Paella é assim mesmo que fala? Paella, paerra. Hã? Paella, é esse trem aí. Esse trem. Sopas, né? Elas não têm defesa, são mansas e seria uma presa fácil para os predadores. Para isso não acontecer, sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. E agora ele conta uma história. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque dentro das suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com uma exceção, uma ostra solitária. Ela fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, porque um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor, o grão de areia lhe provocava, em virtude das suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com seu barco, lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras, deliciando-se com as ostras. De repente, seus dentes bateram no objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente para sua esposa. Ostra feliz não faz pérola. Esse grão de areia para a ostra está para a ostra como o espinho estava para o Paulo, porque o grão de areia, por ser pontiagudo, também espeta, também faz doer. Então, esse é o espinho da ostra. São textos diferentes, mas retratam uma mesma experiência, uma mesma ideia. É interessante que quando Paulo fala sobre esse espinho, ninguém sabe ao certo do que se trata.
Existem algumas teorias. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele fala de um mensageiro de Satanás, provavelmente ele está falando de algum relacionamento tóxico na vida dele, algum oponente, algum inimigo, ou às vezes até dentro da igreja, porque dentro da igreja daquela época ele lidava com um grupo chamado cristãos judaizantes, que pregavam totalmente contra o que Paulo falava. É uma teoria, é uma possibilidade. A maioria dos estudiosos acha